Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev Quedas. Quem fala é o professor Edmundo Drummond Alves Júnior, do Instituto de Educação Física, e que foi o idealizador do projeto Prev Quedas da Universidade Federal Fluminense. Olá, sou Jonas Gurgel, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense e, no momento, coordeno o programa Prev Quedas. Eu sou Murilo Ferreira, bolsista de extensão da ProEx, entrei no programa em 2022. Sou Luciana Souza, estudante de Educação Física da UF e bolsista de extensão do programa Prev Quedas desde 2022. Mudanças na textura da pele, algumas rugas e marcas de expressão, uma redução da força física, uns quilos a mais na balança e os sentimentos gerados com características que apontam o envelhecer. Podemos ainda somar as significativas influências culturais, sociais e econômicas que perpassam os corpos que se encontram no processo de envelhecimento. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, se identifica? O Prevcast de hoje te convida a conhecer um pouco mais sobre as influências do gênero sobre o envelhecimento do corpo. Primeiramente, precisamos compreender que o corpo aqui abordado será analisado enquanto uma construção histórica e social, estando aberto a diversas possibilidades de transformações e que expressa decisões individuais e coletivas que condicionam e direcionam sua presença dentro de uma cultura. Podemos ainda destacar duas perspectivas sobre o corpo envelhecido. A tradicional, que o descreve enquanto um indivíduo que se encaminha para mudanças mentais e perdas físicas rumo à morte, e a mais avançada, que compreende os problemas decorrentes da idade e busca vivenciar esse processo de forma positiva e equilibrada. E dentro da lógica sociocultural, a ideia de um envelhecimento diferenciado para os gêneros masculino e feminino ganha força quando compreendemos historicamente como esses corpos se constroem, estando um corpo feminino atrelado à lógica da maternidade, beleza e fertilidade, enquanto os atributos destacados para um corpo masculino são virilidade, força e coragem. Vamos recordar que, em episódios anteriores, comentamos sobre o aumento da expectativa de vida e da população idosa no Brasil e no mundo, onde foram apontados os problemas estruturais e sociais, bem como as possibilidades para a tentativa de uma melhoria nas condições de vida dessa população, reforçando a ideia de que o envelhecimento envolve muitas esferas além do próprio indivíduo. Então, claramente reforçamos a importância de se adquirir hábitos saudáveis, manter uma alimentação equilibrada e associada às práticas de atividades, o envolvimento social, familiar, bem como consultas regulares com médicos para prevenir e controlar doenças. Mas, ao mesmo tempo, estamos diariamente lutando com o mercado que vende essa ideia de que as pessoas não precisam envelhecer, intensificando o consumo de cosméticos, de vitaminas e cirurgias que prometem devolver às pessoas 10, 15, 20 anos, como se o envelhecimento não fosse algo natural ao ciclo da vida. Temos que nos atentar que as pessoas que não compram ou não podem comprar essa ideia de juventude eterna podem ser vítimas de preconceitos e discriminações, simplesmente por apresentarem o seu corpo envelhecido e cair novamente na perspectiva tradicional que comentamos anteriormente. Depois de toda essa compreensão dos processos que estão amarrados ao gênero e ao processo de envelhecimento, vamos retomar ao raciocínio para as características que os marcam de maneira mais direta. As pessoas precisam entender e reconhecer que com o envelhecimento, independente do gênero, ocorrem reduções ou perdas hormonais e musculares, alterações do metabolismo que irão consequentemente mudar a aparência de seus corpos, conferindo as famosas rugas, contribuir para o ganho de peso, encerrar a vida reprodutiva e reduzir a força para as atividades ou trabalhos.
Ainda, com o aumento da expectativa de vida, todo esse processo poderá ser acompanhado de doenças crônicas e degenerativas, como a hipertensão arterial sistêmica, as fraturas por quedas que são comuns na osteoporose, dificuldades visuais, auditivas, etc. Toda essa demanda carece de profissionais especializados em saúde do idoso e vamos marcar aqui como um ponto positivo para os ganhos que vêm ocorrendo quando falamos de política social para essa população. Nós temos o Ministério da Saúde realizando um conjunto de ações e programas, como a implementação da caderneta de saúde da pessoa idosa, ações de capacitação para os profissionais de saúde, a atualização do caderno de atenção básica, aquela que fala sobre o tema do envelhecimento e saúde da pessoa idosa, a assistência farmacêutica e também o acesso subsidiado pelo Programa Farmácia Popular para os Medicamentos. Pessoal, e tudo isso é garantido pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que tem como finalidade recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, de acordo com os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. É importante que a população idosa tenha conhecimento sobre o envelhecimento do corpo mediante esses processos e doenças e compreenda também que algumas escolhas feitas durante a juventude podem refletir diretamente em uma acentuação de alguns quadros, como uma alimentação inadequada, o tabagismo e sedentarismo, por exemplo. Quando falamos do gênero feminino num contexto histórico e sociocultural, a educação e os cuidados com os filhos, somados às responsabilidades do trabalho e do lar, podem compreender o estresse, a depressão e a ansiedade, reforçando o valor simbólico e social da maternidade como responsabilidade exclusiva das mulheres. Esses quadros clínicos também são pertinentes ao gênero masculino, mas sob uma perspectiva de trabalho, quando os homens precisam assumir o papel de provedor de uma figura viril e muitas vezes negligenciando o autocuidado. Então, querido ouvinte, vamos recapitular que cuidar da mente também engloba cuidar do corpo. Manter o seu corpo ativo através de exercícios físicos, leituras, estar inserido em boas atividades como oficinas de danças, artesanatos, atividades de lazer, sair com amigos e familiares, ter uma religião e ir ao médico de maneira regular corroboram para o autocuidado e permitem vivenciar o envelhecimento de forma saudável. Esse foi o Prevcast UF, disponível nas plataformas Spotify e YouTube. Na descrição do episódio você encontra as referências que serviram de base para a nossa pesquisa, caso queira se aprofundar no tema. Para você que nos acompanha no YouTube, diga pra gente o que achou desse conteúdo e aproveite para deixar uma sugestão de tema. Obrigada por estarem com a gente, fiquem todos bem, se cuidem e até a próxima. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à ex-bolsista do projeto Prevquedas, a Milene Carvalho, por todo o apoio que me ofereceu, sendo sempre uma pessoa muito solícita quando eu levava minhas dúvidas referente ao uso das plataformas digitais. Então, Milene, muito obrigada e sucesso na sua caminhada. Esse episódio foi apresentado por Murilo Ferreira e Luciana Souza. Roteiro de Murilo Ferreira, identidade visual Nicole Freitas, edição de áudio responsável pelas nossas redes sociais, Luciana Souza.